Oi, boa noite, professor, boa noite, colegas. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o artigo 229, casa de prostituição. O artigo 229 do Código Penal, ele diz o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. É a redação dada pela Lei 12.015 de 2009. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Esse artigo, ele não contempla a exploração sexual, tá? Porque a exploração sexual, então, é do artigo 228 do Código Penal. Ele não contempla a exploração de menores ou vulneráveis, que daí se refere ao artigo 218 do Código Penal, e nem ao tráfico de pessoas, que daí já compete ao 149 do Código Penal. O bem jurídico protegido pelo artigo 229 é a moralidade sexual e os bons costumes. O objeto material do tipo penal é o local, é o estabelecimento em que ocorre a exploração sexual. O núcleo do tipo penal não é o verbo, a ação, então seria manter ou conservar, que seria relacionado ao local, né? O crime comum formal, então, é delito que não exige resultado naturalístico, ou seja, ele se consuma em razão da degradação moral. Ele, inclusive, na literatura, eu observei que ele é um artigo muito vago, muito vazio, uma vez que a própria lei não é clara sobre o que seja moral. Tá? Então, é um artigo bastante vago, no sentido de que moral é uma coisa muito relativa. E a conduta do artigo 229 ela é atípica, justamente porque não há conceitos bem definidos do que sejam bons costumes ou do que seja moralidade sexual. O sujeito é ativo, que no caso o sujeito ativo é o proprietário ou o gerente, o administrador do ambiente, né, onde possa ocorrer a casa de prostituição, seja ele homem ou mulher, é a mesma penalidade. O sujeito passivo, então, do crime é a sociedade como um todo e também a pessoa explorada sexualmente. E o crime tem que ser habitual, ou seja, ele não admite tentativa, ele precisa ser comprovada a rotina nesse estabelecimento comercial, tá? Ele não é uma coisa esporádica. É preciso, então, tomar esse cuidado quando houver qualquer denúncia sobre casa de prostituição. A primeira coisa é verificar se realmente ele acontece habitualmente, ou seja, todos os dias ou todas as sextas, sábados e domingos, mas ele tem que ter uma rotina habitual. E aí o elemento subjetivo do artigo é o dolo, tá? Porque não se pune de forma culposa a casa de prostituição. E o princípio da adequação social, que ocorre quando as condutas elas são socialmente aceitas, elas se tornam condutas socialmente adequadas. Tá? Então, esse artigo 229, ele tem esse princípio da adequação social. Normalmente, ele vai ser invocado, esse princípio, pela defesa, né? Provavelmente pelos advogados de defesa, contra uma denúncia de estabelecimento para fins de prostituição. Porque o princípio da adequação social, ele não afronta o sentimento social de justiça da população. Então, esse princípio, provavelmente nos tribunais, ele vai ser invocado tanto nas casas de prostituição, porque visto que a prostituição ela não configura um crime, é uma escolha própria, individual, né? E seria também invocado esse princípio da adequação social nas vendas, para ilustrar, né, para ilustrar mais um exemplo, nas vendas de DVD e CD pirata, que é uma coisa, é um comércio que se tornou
já passou um pouco de moda, já está meio démodé, porque hoje existem, no caso, as redes sociais, no caso, a tecnologia do computador, né, permite que as pessoas, então, acessem através da internet muito filme, muita série, então os DVDs e os CDs piratas já está um pouco démodé, mas a gente sabe que há cerca de, sei lá, 5 anos atrás, era um comércio muito forte, né? Ainda existe, mas a gente sabe que já diminuiu bastante. Então também é um crime que o princípio da adequação social, porque a sociedade não se sente agredida com a comercialização dos DVDs e dos CDs piratas e também não se sente agredida com a prática da prostituição, já é uma coisa que é de cada pessoa, né? Outra coisa que gerou bastante polêmica na questão da adequação da lei é que a prostituição, existe já estudos de que deveria talvez ser menos prejudicial se fosse considerada uma profissão, não é, com todos os direitos e com todos os benefícios de fazer parte das leis trabalhistas. Isso já no Brasil, existem projetos de leis bem polêmicos a esse respeito, também na Europa, também na literatura jurídica então, do mundo. É uma questão de tempo, eu acho, até que isso seja talvez admitido. Existe também nessa situação, eu acho que daria uma aula só para discutir essa questão da viabilidade, né, de profissionalizar a prostituição em função de que as feministas também se sentem agredidas com a questão da regulamentação. Então é um assunto bem polêmico, né? Agrada uns, desagrada outros. Há sempre quem vai pensar que a mulher está sendo subjugada se for considerada profissionalmente uma prostituta, mas é uma questão também de ponto de vista. Mas no caso, sobre o artigo 229, então, eu pessoalmente, diante do que eu li na literatura, diante do que eu li pesquisei, né, para entender bem do que se tratava, a gente parte do princípio que a prostituição, ou ser uma prostituta, é uma profissão das mais antigas do mundo, né? Isso, prestar favores sexuais ou comercializar o corpo, desde os tempos mais antigos, sempre foi uma realidade. E, na verdade, uma realidade protegida, né? Sempre foi uma realidade protegida. E a gente sabe, até a história nos conta, que as casas de prostituição, em muitos momentos da história, serviam como correntes de informação, locais de se explorar informações sobre decisões políticas, sobre guerras, sobre tudo, né? Então o mundo sempre girou em torno, as prostitutas sempre tiveram um poder muito grande sobre as informações. Então por isso que a gente diz, né, costuma dizer que é a profissão mais antiga do mundo e que já foi geradora inclusive de guerras, não é? Porque é através dessa persuasão, só um parênteses isso aí que eu tô falando, mas na verdade o conceito então de prostituição está ligado a prestar favores sexuais e comercializar o corpo, tá? Então isso seria a profissão ou a profissionalização da prostituição, mas em si a prostituição ela não configura como um ilícito penal. Ela é uma conduta que recai sobre o livre-arbítrio, ou seja, ela tem a ver com a moral. E a moral, ela não pode ser considerada um bem jurídico. A moral pública, por mais que possa ser tratada como talvez um bem jurídico, entre aspas, ainda assim ela é individual. Porque cada pessoa sente a moral ou a moralidade de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento, né? De acordo com a sua evolução. Ou seja, a moral pública ela é muito particular.
e não cabe ao Estado julgar ou punir uma coisa que pertence a um aspecto muito subjetivo de cada um. Uma vez que a punição ela ocorre, a punição legal, não é? Ela decorre de condutas que afetam o sistema social como um todo e não por particularizações, não cabe ao poder público, então, determinar se é crime ou não, alguma coisa que pertence a um aspecto muito subjetivo de cada um. E na literatura também eu percebi que discute-se muito que o artigo 229 do Código Penal ele já esteja bastante ultrapassado e que também ele não é um artigo muito específico, uma vez que a Constituição Federal ela já classifica os crimes contra a dignidade sexual em artigos específicos. Por exemplo, a dignidade sexual ela é tratada no artigo 213 ao 234, então não se justifica a subsistência do tipo penal do artigo 229, porque ela já tem um artigo específico para tratar da dignidade sexual. E ainda vai além, a literatura ainda vai além, que no Estado Democrático de Direito, eu achei importante essa análise, em que pressupõe-se, não é? Pressupõe-se, não quer dizer que seja a realidade, mas digamos que pressupõe-se que impere a autodeterminação e a dignidade humana, né, que são princípios então do Estado Democrático de Direito. Não é possível mais se considerar uma atividade criminosa porque ela não envolve práticas ilícitas, a prostituição. Então, consequentemente, práticas imorais são práticas que talvez afetem moralmente, mas elas não podem ser consideradas ilícitas, não existe nenhum crime em se praticar a prostituição. Portanto, as casas de prostituição, a que se refere o artigo 229, deveriam estar diretamente ligadas ao crime de prostituição, que na verdade ele não é um crime. Então, a casa de prostituição, o artigo na literatura nos parece, eu também concordo com essa tese, com essa corrente, que ele já está démodé, já está vencido esse artigo. E, portanto, se a prostituição então não é um crime, também não comete crime quem agencia a prostituição. Ou seja, o dono, o mantenedouro, o gerente da casa de prostituição, uma vez que a prostituição não é um crime, ele também não está cometendo um crime. Né? Em síntese, é mais ou menos isso que se trata na literatura, em algumas correntes da literatura. Né? Outro ponto seria que o legislador, na atualização deste artigo, ele talvez tenha sido um pouco hipócrita, entre aspas, não é? Porque também deixou essa brecha e existe espaços, então, de proteção baseado em valores puramente morais. E isso, na verdade, não configura o crime, porque aí nós vamos entrar no aspecto moral. E como a tarefa primordial, então, do direito criminal é proteger os bens jurídicos e a moral não pode ser chamada como bem jurídico, o direito criminal, se for partir para o âmbito de defender ou de penalizar uma atividade que é simplesmente moral, ele vai estar invadindo as esferas que não são dos seus limites, não é? Então, as suas tarefas não seria a sua tarefa primordial adentrar-se na moral e nos costumes, né? E sim nos crimes contra bens jurídicos. Outra coisa que eu achei importante é que anteriormente a 2009, então, quando foi alterado esse artigo 229, no lugar do termo estabelecimento em que ocorra a exploração sexual, que hoje está este termo, não é? Estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Estava escrito, né, anterior a 2009,
casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos. Ou seja, com o novo texto a partir de 2009, eu também entendo que o legislador ele afrouxou, entre aspas, o artigo, pois ele passou de local em que aconteça a prostituição para local em que aconteça exploração sexual. Para configurar um crime de exploração sexual, eu acho que a tarefa fica mais dificultada, né? Porque para haver um crime de exploração sexual é preciso ter uma denúncia muito embasada e é preciso que a própria pessoa que se prostitui admita que está sendo explorada sexualmente, né? Não, eu acho que é uma coisa que ela é óbvia, né? Se faz por óbvio, entender que a vítima da exploração sexual ela precisa se manifestar. E aí eu acho que se encontra grande dificuldade de conseguir, porque por mais que a gente saiba que talvez, em muitos casos, ou talvez a grande maioria dos casos, as pessoas prostituídas sejam vítimas de um sistema, vítima de grupos, de grupos comerciais, enfim, a gente sabe que também elas são o lado mais frágil da situação. E elas admitirem, às vezes, essa submissão coloca também a vida em risco, coloca a falta de outras oportunidades também, às vezes, de subsistir, de sustento, ficam inviabilizadas, então são vítimas, né, de um sistema. E com isso, esses empresários que possuem as casas ou que administram as casas de prostituição, eles ficam com esse benefício, ficam beneficiados e protegidos até legalmente, né? Protegidos entre aspas, claro, né? Vamos ver o que mais que eu poderia me lembrar aqui. Então assim, diante de tudo isso, aplicar o artigo 229 por si só, simplesmente havendo uma denúncia de que existe uma casa de prostituição, muito provavelmente não vai acarretar em nenhuma condenação, tá? Porque ele sempre precisará estar associado a outros tipos de crime para que ele tenha força, para que a casa de prostituição realmente ela seja combatida. Simplesmente casa de prostituição, como diz o artigo 229, não vai configurar em crime. Ele vai agora, se nesta casa de prostituição houver exploração de menores, o contrabando de pessoas, enfim, aí a coisa muda bastante, né? Então se torna um crime muito grave, mas embasado também em outros artigos, não no 229 apenas. Tudo isso, então, o artigo 229, acho que ele perdeu a força no sentido de que sejam condenadas as casas de prostituição em função do princípio da adequação social, né? Porque não agride a sociedade. Todos nós convivemos nas nossas cidades com ambientes, com casas de prostituição, com ambientes comerciais que a gente sabe que existe este tipo de comércio, mas isso não faz com que ninguém persiga esse ambiente, não faz com que, porque isso já é uma coisa que a sociedade já não existe mais esse preconceito, né? E seria mais ou menos isso. Outra coisa importante também é que eu acho assim que dificilmente uma casa vai ser taxada simplesmente numa casa de prostituição, porque ela vai estar sempre escondida na fachada de um outro tipo de comércio. Vai ser um comércio de bebidas, vai ser um comércio de shows, vai ser um comércio que promova de restaurante, de alimentos, de comida, né? Nunca vai ser juridicamente falando, no sentido de empresa, a casa de prostituição por si só, eu imagino que não existe esse registro, né? Esse registro comercial. Ela pode ser uma consequência de um ambiente registrado para outros fins, outros tipos de comércio, né? Então seria mais ou menos isso, e espero que eu possa ter
contribuído com os colegas, não é? Pelo que eu li, pelo que eu entendi sobre o artigo 229, e o que me chamou muita atenção é sempre a válvula de escape, né? Que o próprio artigo, os próprios artigos que determinam sobre aquele tema inerente a ser sobre a casa de prostituição, às vezes como são falhos e existem as brechas, então, que é possível a defesa, né, no nosso sistema. E acho às vezes que os próprios legisladores já não fazem uma coisa tão clara, tão objetiva e tão direta para privilegiar, porque a gente sabe que as leis, elas também são uma composição, né, de muitos interesses. E sempre vai haver uma forma, talvez, de driblar essa lei e esses artigos. Então, esse é um exemplo. O artigo 229, para mim, ele foi um exemplo de artigos que podem ser interpretados de formas a simplesmente não ser possível constatar o crime, não é? Era isso e obrigada, espero que eu tenha contribuído aí com o pessoal.